Fala galera, como é que vocês estão? Hoje vamos fazer uma receitinha de pão de sal, mas não vai ser um pão de sal tradicional, normal, aquele que você compra na padaria, não. Na verdade deu uma viralizada ali na gringa, uma receitinha que é justamente, eles chamam de pão de sal, explodiu. Eles chamam de pão de sal de salt bread, mas que pra gente eu acho que seria um meio termo entre um pão de sal e um croissant, sabe? Pelo que eu entendi ali da pesquisa rápida de 3 segundos que eu fiz no Google, é um pão de sal japonês. Talvez seja essa a diferença. A questão é que ele fica macio por dentro, crocantezinho por fora, aquele sabor amanteigado, e se você já comeu croissant, aquela texturazinha dele de várias, sabe? Várias camadinhas. É, exatamente. Então acho que vai ficar bem interessante isso. E na verdade, a primeira vez que eu vi essa receita, me chamou a atenção, achei que era fácil o suficiente pra fazer em casa, eu fui lá e fiz. Deu certo, funcionou muito bem. Tem algumas coisas que ainda dá pra melhorar, um errinho aqui, um errinho ali que eu cometi, que eu vou tentar fazer a versão 2.0 aqui. Sim, mas ainda assim, super fácil de fazer. Sem sova, ponto importante, ou assim, no máximo, 1 minutinho, 2, sovando, coisa rápida, mas basicamente sem sova. Só paciência, porque pra fazer... Estourou de novo. Porque pra fazer pão, ou você vai ter o esforço físico, ou você vai ter que ter o esforço psicológico de esperar o pão fermentar e descansar. É um dos dois, não tem como você fazer sem nenhum deles. Então nesse caso vai ser a partir do tempo mesmo. Mas vai ser bem tranquilo, dá pra fazer em casa de boa, você vai conseguir fazer de boa também. Se você chegar com esse pãozinho, esse aqui ó. Botou o pãozinho na tela? Botei. Botou mesmo? Uhum. Esse pãozinho aqui, ó, se você chegar e falar assim, ó, eu que fiz, já era. Já era o quê? Primeira parte vai ser misturar os ingredientes secos e molhados. Na verdade, você vai misturar tudo de uma vez. Essa receita realmente não tem muito mistério. Coloca tudo numa cumbuca, mexe para incorporar isso bem. E aí, justamente, sova ali por 1 minutinho, 2, coisa rápida. Se não quiser sovar, também não precisa. Só mexe bastante, com intensidade, para você conseguir juntar todos os ingredientes. Lembrando, a qualidade de cada ingrediente que você vai usar nessa receita é extremamente importante para o resultado. Parece bobeira, mas assim, a porcentagem de proteína que vai ter na farinha que você vai usar vai ter uma interferência muito grande no resultado final. Então, tenta sempre fazer a receita com bons ingredientes. A água gelada é importante porque todo o processo vai esquentar um pouco a massa e a gente precisa que o glúten desenvolva e o fermento fermente de uma forma um pouco mais devagar. Quanto maior a temperatura, mais rápido de fazer esse processo, então a gente coloca água gelada para evitar com que isso aconteça numa velocidade muito alta. Isso vai deixar a massa mais firme, mais consistente, um pouco mais elástica também. Esse esquema de dobras ele não tem muita dificuldade, mas ele tem uma técnica que você tem que seguir ela certinha e vai ter que ter paciência porque é um processo que você repete algumas vezes. Mas vamos lá. Primeira coisa, depois que você misturou a massa toda, sovou ela um tiquinho, deixou ela descansando, 30 minutos, aí você pode fazer o esquema. Ele se chama estica e dobra, então é basicamente isso que você vai fazer. Pega a massa, pega a ponta de cima dela, estica bem e dobra em direção ao meio da massa. Faz isso mais uma vez e mais uma vez, desse jeito você vai ter rodado todos os 4 cantos da massa em direção ao centro. Feito isso, tá pronta, a primeira etapa da esticagem e dobragem foi feita. Aí agora você vai deixar a massa descansar mais meia hora, fazer o processo de novo, mais meia hora e o processo de novo. São 3 vezes que você vai ter que fazer essa brincadeira. Depois da terceira dobra, a massa vai ficar desse jeitinho aqui. Já se passou o quê? Meia hora, mais meia, mais meia, mais meia. Acho que já passou 2 horas, né? Ah, agora você vai esperar mais 1 hora. Tem 2 coisas que você pode fazer. Pode colocar essa massa aqui direto dentro da geladeira e deixa aí durante a noite toda. Você termina de fazer esse pãozinho pela manhã. Funciona, mas no nosso caso a gente quer comer ele hoje mesmo, então vamos deixar ela mais 1 hora, talvez 2 horas fermentando em temperatura ambiente. Esse é aquele processo normal de fazer pão mesmo. A massa ela vai dobrar de tamanho, aí significa que tá pronta. Eu falei, mano, não tem segredo esse pão não, mas ele demora pra fazer. 1 hora depois... Dá zoom de novo pra você ver o que eu faço aí. Acabou que eu realmente fui na academia, meti um treinão, 1 horinha, que é o tempo da fermentação do pão. Estou no pump ou nem? Eu fiquei com um pouco de vergonha. Você vai deixar isso no vídeo? Talvez. Mas justamente 1 horinha então se passou, o pão ele ficou desse naipes aqui, ó. Dá pra ver? Ele deu uma crescida boa, uma crescida bacana. Aí agora, adivinha o que a gente vai fazer? É que eu ia fazer uma piada, mas não tá na hora de fazer essa piada, vou ter que esperar mais um pouquinho.
Vamos cortar o pão, porcionar, rechear e aí sim deixar ele mais uma hora descansando. A gente vai terminar esse vídeo à noite. A gente começou a gravar ele de manhã. Ô, pãozinho que demora, né? Se não for gostoso, você vai apanhar. Mano, esse vai ser o melhor pão que você já comeu na vida. Confia. Você sustenta isso aí? Sustento. Então, modo serinho agora. Vamos pegar esse pão. É o modo serinho. Se você rir, vai ter que pagar uma prenda. Qual que é a prenda? A pior possível. Modo serinho. Como nós dois rimos, vamos fazer que ninguém tem que pagar a prenda? Pode Então, ser, pode ser, pode ser. pode ser. Então vamos lá. Vamos pegar esse pão, ele fermentou, vamos dar um socão na cabeça dele, que aí ele vai esparramar todo, tirar o oxigênio de dentro dele. Eu não sei pra que serve isso, mas todo mundo faz, eu acho que é importante. Então beleza. Cortar ele em 8 pedaços diferentes e fazer uma técnicazinha pra gente conseguir abrir ele com um rolo, né? No caso, eu vou usar isso daqui. Abre a massa, coloca uma talagadíssima de manteiga dentro dele. De preferência manteiga, idealmente ela estaria congelada. A nossa tava. Como a gente veio aqui pro estúdio, começou a fazer uns negócios, ela já deve ter derretido um pouquinho. Mas idealmente ela estaria congelada, tá? Coloca a manteiga no meio e vai fechando o pão. A manteiga vai ser um recheio que a gente vai usar quando for assar. Ponto importante. Idealmente você usaria uma manteiga ou manteiga vegetal, no caso. Se você for usar margarina, toma cuidado. Eu já testei com margarina e elas normalmente têm uma quantidade de gordura menor. Por exemplo, em 100 gramas de margarina tem 50% de gordura. Os outros 50% é água. Se você colocar água dentro do pão, ele não vai assar direito, sabe? Ele vai ficar meio molenguinho, meio cruzinho dentro. Então tenta usar um que seja ou justamente ou manteiga ou uma margarina que tenha mais gordura. Fez sentido a minha explicação? Sim. Então, show. Então, agora, rolinhos. Qual que é o nome desse pão? Pão. Agora que os pães já estão aqui na forminha, a gente conseguiu colocar... Tem que realmente esperar ele descansar mais uns 60 minutos, assim. Isso vai ser porque, como a gente socou a massa e amassou e enrolou, o fermento ele ainda vai agir um pouquinho mais, vai fazer ele crescer, o pão ele vai ficar mais fofinho. Então, justamente, interessante, vamos deixar ele aqui durante um tempo. Depois disso, só levar para assar. Aí, para assar, vou recomendar algumas dicas para vocês. Primeiro, coloca no forno uma prateleira, uma forma com água dentro, na parte de baixo do fogão. Isso vai ajudar a deixar o forno em si mais úmido, então vai ser melhor pro pão. Porque aí, quanto mais úmido, mais douradinho vai ser a casquinha, sabe? Ele vai ficar mais crocante, então é muito bom. Bota para assar, deve demorar uns 20 minutos, mas isso varia muito de forno para forno, então fica de olho. O ideal é que a parte de cima, ele vai crescer, vai ficar bem douradinho por cima e embaixo ele também vai ficar dourado um pouco mais do que em cima, né? Porque ele vai dar uma fritadinha assim, mas não é para deixar queimar. Fique esperto. Pô, com um cafezinho isso vai combinar legal. E vocês sabiam? O Stack fez pra mim, ó. Foda-se, ninguém quer saber. Pãozinho ficou bom, não ficou? Melhor pãozinho que você comeu? Mas aí, galera, Melhor pãozinho que eu já comi. essa que eu acho que é a questão. Pra mim, Harry Potter ele só é bom porque ele foi o pioneiro. Ele foi um dos primeiros, assim, que surgiu. Ou o primeiro grande, sabe? A grande produção que surgiu. Aí a galera que gosta de Harry Potter gosta muito dessa parte da nostalgia também. É. E aí o universo, ele foi falho, mas ele foi sendo melhorado um pouquinho de tempos em tempos, tipo, tornando mais completo e tal. Aí hoje em dia eles ainda lançam os jogos, ainda lançam coisas que são divertidos, são bem feitos, mas não é a melhor coisa que você já viu no mundo, não. Hoje em dia, se você for pegar qualquer obra de magia assim, provavelmente tem um sistema mais completo, que faça mais sentido, personagens que são mais interessantes, mas não bate igual o Harry Potter bateu. Como assim você quer me dizer que uma menina de 13, 14 anos tem uma máquina do tempo pendurada no pescoço? Que foi dada pelo diretor da escola? Não faz sentido. Que loucura é essa? Eu tô jogando Hogwarts Legacy. Aí é isso, eu acho bom, mas eu acho falho. Você não pode conversar com nenhum NPC se você quiser. Só com os protagonistas. E os NPC não faz nada. Não, Você tá com a magia na cabeça deles. eu só te olho assim, ó, opa,
esbarrou em mim. Não, você jogou bombarda no cara e o cara tá... Foda-se. É. Não entendo. Eu considero isso uma receita de sucesso. Tchim, tchim. Eu sou o rei da maionese. Eu fiz uma maionese de cebola caramelizada e missô. Aí joga aqui, eu acho que vai ficar bom. Hoje vai ficar horrível. Mas... Por que você é preconceituosa Fala, assim? vai. Ficou bom ou ficou ruim? Incrível. A ver.